Você já sentiu que alguém perto de você parece que só te suga energia? Sabe aquela pessoa que, depois de uma conversa, você se sente esgotado, para baixo, sem nem entender direito o porquê? Se a resposta for sim, fica aqui comigo, porque hoje vamos mergulhar fundo em um assunto super importante: como identificar pessoas tóxicas. E se esse tema já te interessou, deixa o seu like. Comenta aqui embaixo se você já passou por algo assim e compartilha este vídeo, porque com certeza vai ajudar muita gente a se livrar de umas boas ciladas emocionais. Vamos começar esclarecendo uma coisa: pessoa tóxica não é só aquela pessoa chata ou que discorda de você. É muito mais profundo. Estamos falando de pessoas que criam um ambiente que drena a sua energia vital, mina a sua autoestima e, de verdade, atrasa a sua evolução. Elas são como uma âncora que te impede de navegar para águas mais calmas e prósperas. E eu sei que você que está aí na correria da faculdade, começando no trabalho novo, ou até mesmo navegando pelos altos e baixos dos relacionamentos, com certeza já cruzou com alguém assim. Pode ser um colega de sala, um chefe, um amigo ou até mesmo um parceiro. A toxicidade pode vir de qualquer lugar, e é por isso que saber identificar os sinais é o primeiro passo para se proteger. Então, como a gente desmascara esse comportamento? Existem alguns sinais bem clássicos. O primeiro, e talvez um dos mais comuns, é o vitimismo constante. A pessoa tóxica tem um talento incrível para se colocar como a coitada da história, sempre. A culpa nunca é dela. Se algo dá errado no projeto da faculdade, foi porque o grupo não colaborou. Se perdeu o prazo no trabalho, foi porque o chefe não explicou direito. Se a relação está ruim, é porque o outro não se esforça. Ela vive em um ciclo de lamentações onde o mundo inteiro parece conspirar contra ela. E o perigo disso é que, no início, a gente sente pena, quer ajudar, quer consolar, mas com o tempo, você percebe que essa posição de vítima é uma ferramenta para manipular os outros e, principalmente, para fugir de qualquer responsabilidade. O que nos leva diretamente ao segundo sinal: a incapacidade de assumir a culpa. Pessoas tóxicas são mestres em apontar o dedo. Elas erram, mas a culpa é sua. Elas te magoam, mas é porque você foi sensível demais. Elas quebram uma promessa, mas foi por uma circunstância que você deveria ter previsto. É um jogo de transferência de responsabilidade que te deixa confuso e muitas vezes se sentindo culpado por algo que você nem fez. Preste atenção: uma pessoa saudável e madura reconhece seus erros, pede desculpas e tenta consertar. A pessoa tóxica desvia, acusa e te faz duvidar da sua própria percepção da realidade. O terceiro sinal é a manipulação, que pode ser bem sutil. Ela pode vir disfarçada de charme, de elogios exagerados, ou da forma mais cruel, a chantagem emocional. O manipulador sabe exatamente quais botões apertar. Ele pode te cobrir de atenção e presentes quando quer algo, e se você não cede, ele retira todo esse afeto, te deixando no vácuo emocional. Ou então, ele usa frases como se você realmente gostasse de mim. Você faria isso? Ou depois de tudo que eu fiz por você? É assim que você me retribui? Essa chantagem cria um sentimento de dívida e obrigação, te prendendo em um ciclo onde você está sempre tentando agradar para não ser punido, com a indiferença ou com a raiva do outro. É uma forma de controle disfarçada de afeto. Agora, um sinal que dói bastante: as críticas disfarçadas de elogio. Já ouviu algo como: nossa, essa sua blusa é linda. É uma pena que essa cor não valorize tanto o seu tom de pele? Ou parabéns pela promoção. Surpreendente você ter conseguido com tanta gente competindo? Isso é o que chamamos de elogio insulto. A pessoa te dá um tapinha nas costas com uma mão e te apunhala com a outra. O objetivo é te diminuir sutilmente, minar a sua confiança e te manter em uma posição de inferioridade. Ela te elogia em público para parecer uma boa amiga, mas a farpa venenosa está lá, plantando a semente da dúvida e da insegurança na sua mente. Uma pessoa que te quer bem celebra suas conquistas de forma genuína, sem mas, sem porém.
E por falar em conquistas, chegamos ao quinto sinal: a inveja e o ciúme. Pessoas tóxicas simplesmente não suportam ver o outro brilhar. Quando você conta uma boa notícia, a reação delas é fria, desinteressada. Ou elas rapidamente mudam de assunto para falar de um problema delas. Elas podem tentar minimizar a sua conquista, dizendo que foi sorte, ou até mesmo tentar competir com você, mostrando algo que elas fizeram que foi melhor. Essa inveja é corrosiva. Uma amizade ou um relacionamento verdadeiro se baseia no apoio mútuo, na alegria pela felicidade do outro. Se alguém não consegue ficar feliz por você, essa pessoa não está torcendo pelo seu sucesso e talvez esteja secretamente torcendo pelo seu fracasso. Viver cercado por esses comportamentos tem um impacto emocional devastador. Não é drama, é ciência. A convivência constante com pessoas tóxicas gera um estado de alerta crônico no nosso cérebro. Isso leva a sintomas de ansiedade, estresse, cansaço extremo e uma sensação constante de estar pisando em ovos. Você começa a duvidar de si mesmo, da sua capacidade, do seu valor. A sua autoestima vai sendo destruída pouco a pouco. Você pode até começar a se isolar de outras pessoas, seja porque a pessoa tóxica te isola ativamente, ou porque você fica tão esgotado que não tem mais energia para outras interações sociais. Você acaba se sentindo sozinho, mesmo no meio de uma multidão, porque a conexão mais próxima que você tem é uma conexão que te machuca. Então, a pergunta de US$ 1 milhão: como lidar com isso? A primeira e mais importante atitude é estabelecer limites claros. Isso é fundamental. Você precisa decidir o que é aceitável para você e o que não é. E comunicar isso. Não precisa ser com briga. Pode ser com frases firmes e calmas, como: eu não gosto quando você fala comigo nesse tom. Ou: eu entendo seu ponto de vista, mas não vou mais discutir sobre isso. Ou: eu preciso de um tempo para mim agora. No começo, a pessoa tóxica vai testar esses limites. Vai tentar te fazer sentir culpado por impô-los. Mas seja firme. Proteger sua energia não é egoísmo, é autopreservação. A segunda estratégia é evitar confrontos desnecessários. Pessoas tóxicas, muitas vezes, se alimentam do caos e do drama. Elas adoram uma boa discussão para poderem inverter os papéis e se colocarem como vítimas. Tentar vencer uma discussão com elas é perda de tempo e energia. Você não vai conseguir fazê-las enxergar o seu ponto de vista, porque elas não estão interessadas nisso. A melhor tática, muitas vezes, é a retirada estratégica. Dê respostas curtas, monossilábicas, não alimente a discussão. Isso é o que chamam de técnica da pedra cinza. Você se torna tão desinteressante quanto uma pedra e o manipulador vai procurar outra fonte de drama. E, finalmente, o passo mais importante de todos: priorize a sua paz de espírito. Às vezes, estabelecer limites não é suficiente. Às vezes, a única solução saudável é se afastar. E eu sei que isso pode ser extremamente difícil, especialmente se a pessoa tóxica for um familiar, um amigo de longa data ou um parceiro. Mas você precisa se perguntar: essa relação está me fazendo mais bem ou mais mal? Manter essa pessoa na minha vida vale o preço da minha saúde mental? Se afastar não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem. É escolher a si mesmo. É se dar a chance de florescer, de caminhar em um campo aberto, com a luz do sol no rosto, sem o peso da toxicidade nas costas. E lembre-se, se você estiver se sentindo sobrecarregado e não souber como lidar com uma situação dessas, procurar a ajuda de um profissional, como um psicólogo, é um passo de imensa força e amor próprio. Agora que você já sabe como identificar os sinais de pessoas tóxicas e tem algumas ferramentas para lidar com elas, eu quero te pedir uma coisa. Compartilhe este vídeo, manda naquele grupo de amigos, para aquela pessoa querida que você sabe que está passando por uma situação difícil. Levar essa informação para mais gente é uma forma de criar uma corrente do bem. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí para te ajudar a viver uma vida mais leve, consciente
e feliz. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.